Levítico capítulo 24. Verso 22. Assim diz a palavra do Senhor. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural. Pois eu sou o Senhor vosso Deus. Lê o 21 que faz sentido, né? Quem matar um animal restituirá outro, quem matar um homem será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Oremos. Pai, te damos graças pela tua palavra e sabemos que o Senhor sempre fala conosco. A nossa oração, ó Deus, é que nós respondamos em fé e arrependimento à palavra falada ao nosso coração. Conduz-nos nessa hora, nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coloca a imagem, por favor. Você já deve ter visto essa imagem na internet, em reportagens, mostrando a diferença entre equidade e igualdade. Enquanto o mundo discute, as pessoas discutem equidade e igualdade nas esferas da sociedade, em como ter políticas públicas mais equitativas do que simplesmente iguais, como que o judiciário deve atuar nas penalidades de maneira justa, proporcional, como que deve ser a questão do salário, equiparação salarial homens e mulheres. Enquanto se discute equidade e igualdade, ou igualdade na nossa sociedade, nós temos um texto na Escritura, ou vários textos, e nós vamos falar de um deles hoje, que mostra como que Deus trabalha a equidade e não igualdade. Pode tirar, por favor. Nós vamos observar o seguinte, tem uma história aqui de um leigo, um adorador da comunidade, que ele blasfema contra o Senhor e ele vai ser morto. E Deus usa este momento também para trazer leis que ele já tinha trabalhado antes com Israel, para que neste momento ele também reforçasse algumas orientações quanto ao seu juízo, à sua equidade e como que os adoradores deveriam caminhar com ele. Nós vimos no sermão passado, no início do capítulo 24, que Deus mostra para o seu povo como deveria ser a adoração contínua a Ele, porque eles estavam continuamente na presença de Deus. No versículo 10 a 23, nós temos um movimento em que Deus mostra para Israel que a adoração a Ele, a contínua presença dEle, não é apenas na tenda, não é apenas no santuário, é fora dele também, é no arraial, é no meio do povo. É por isso que Deus vai mostrar este contraste. Enquanto a adoração contínua acontecia, tem um blasfemador que está fazendo o contrário. Ele está trabalhando, zombando de Deus, caminhando de maneira contrária ao que era correto, adequado, e ele deveria ser morto por isso. E nós vamos observar também que lá em Levítico 10, Deus matou Nadab e Abiú porque eles levaram fogo estranho para dentro da tenda. Aqui, Deus está mostrando alguém que leva uma espécie de fogo estranho para o meio do arraial. E como a presença contínua de Deus está com o seu povo em todo o tempo, o povo precisava santificar, precisava expulsar o mal do seu meio. E a maneira de fazer isso, naquele momento, naquele contexto de reino teocrático, era matando este blasfemador. Então, eu quero pensar nessa manhã sobre a equidade do santo juiz, o nosso Deus. Como ele julga com equidade todas as coisas. Em primeiro lugar, começando pelo final, nós vamos ver que Deus retribui todas as coisas com equidade. O verso 17 a 22 nos mostra isso. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Você vai perceber aqui que Deus vai trabalhar proporcionalidade aos crimes cometidos. Nós vamos ver daqui a pouco a questão de matar um ser humano, mas aqui há um destaque no verso 16, que o animal não é igual ao ser humano. Então, a maneira de Deus retribuir ao pecado de matar um animal do próximo de maneira indevida, era restituindo outro animal e não matando quem matou o animal. Porque os animais, eles não possuem a imagem de Deus. Deus os criou e os colocou sujeitos ao domínio do homem, que os nomeou, que tem autoridade sobre eles, e Deus trabalha de maneira diferente quando se há um crime contra os animais. O animal morto, ele deve ser substituído por outro, ou deve ser compensado financeiramente em outras leis.
porque o justo juiz determinou que era assim que deveria ser tratado a morte de um animal no meio do povo de Deus. E aí você percebe como que a sociedade, e às vezes até alguns crentes, estão longe do que Deus estabelece na sua palavra, estão desconectados. Porque quando nós tratamos os animais em pé de igualdade aos humanos, ou até em nível de superioridade, nós nos desviamos dos fundamentos equitativos do próprio Criador, a respeito de diferentes pesos em relação a homem e animal. A título de comparação, você já viu isso por aí e de vez em quando aparece nas reportagens, ou você conversa com as pessoas, que elas ficam indignadas com a morte dos animais, mas elas não ficam indignadas com a morte do nascituro, com os abortos que acontecem, com os assassinatos nos ventres maternos, que são legalizados pelo governo ou são feitos clandestinamente. Os homens são seletivos na sua justiça, meus irmãos, mas nós precisamos olhar para Deus que é santo, e Ele não é seletivo. Ele é justo e ele retribui com proporcionalidade, com equidade as penalidades. Entendam uma coisa, nós devemos amar nossos animais, nós devemos cuidar dos animais. Devem haver sim leis que protegem os animais, com toda certeza, mas a vida deles não é igual à vida humana. Nós precisamos tomar cuidado com isso, para não colocarmos a vida animal, para não nos engajarmos tanto na defesa da vida animal, que nós coloquemos eles acima da vida humana. Eles não são criados à imagem de Deus. E se nós fizermos isso, nós desprezamos a legislação do nosso Criador. O verso 19 a 20 vai tratar de outra questão de proporcionalidade, que é a chamada lei do talião, dente por dente, olho por olho, uma lei que já tinha sido falada em Êxodo 21, e ela vigorava entre povos pagãos também ao redor, entre os sumérios, hititas, babilônicos, só que havia uma grande diferença. E a diferença estava exatamente no legislador, em Deus. Porque para os povos ao redor, a lei do talião ela deveria ser aplicada, mas com proporcionalidades relativas a condições sociais, econômicas e étnicas. Não era igualitário para todo mundo. E quando nós lemos o verso 22, nós vemos que para Deus não. Uma e a mesma lei havereis tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus diz, aqui não tem diferença econômica, social, étnica. Pecou, pague pelo seu pecado de maneira proporcional ao que você cometeu. E outra questão importante aqui é que olho por olho e dente por dente não deve ser tido como palavras que estabelecem uma vingança pessoal. Nunca foi esse o objetivo do Senhor, tratar de vingança pessoal. Era preciso esperar que Deus, o santo juiz, determinasse qual seria a aplicação da penalidade de maneira proporcional ao dano causado. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus vai aplicar e expandir o sentido dessa lei do talião, lá em Mateus 5, 38 a 42, porque ele diz, ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. Se alguém quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O que Jesus está combatendo aqui, irmãos, é o erro dos fariseus, que faziam da lei do talião algo fundamentado em vingança pessoal. E o Senhor está dizendo, não é vingança pessoal. Ele está dizendo aos seus discípulos, amem os seus inimigos e esperem em Deus, porque Deus é o vingador. É Deus quem retribui. E é Deus quem determina o castigo, a punição sobre toda a malignidade. Então, meus irmãos, nós precisamos, como povo do Senhor, contemplar ao nosso Deus, que é santo juiz. Nós precisamos olhar em meio a tantas coisas que nos fazem talvez desanimar e parecer que há tanta injustiça, tanta maldade, mas nós precisamos olhar para o Senhor e lembrar que Ele é santo juiz e esperar nele a retribuição sobre toda a maldade, sobre toda a malignidade deste mundo. Deus não deixará passar nada impune. Tudo estará diante do tribunal de Deus. Nós não podemos tomar mão de vingança pessoal. Nós devemos também nos lembrar que o pecado prejudicou o nosso senso de proporcionalidade. É por isso que nós sempre, por causa dos nossos pecados, vamos desejar punições exageradas, distorcidas, sem saber toda a realidade
É por isso que nós devemos confiar naquele que diz: a vingança é minha, eu retribuirei. O Senhor diz isso. E nós devemos confiar nele, porque senão nós vamos caminhar tratando de vingança pessoal, tratando daquilo que Deus não estabeleceu. Olho por olho, dente por dente, é a lei do Senhor, aplicada pelo Senhor, dentro dos seus limites, daquilo que Ele mesmo estabeleceu, não daquilo que nós estabelecemos. Aí Ele retribui, o santo juiz, com equidade, a proporcionalidade de cada pecado cometido. A equidade do santo juiz também passa por aqueles que violam a sacralidade da vida humana. É o que nós vemos no verso 17 e no verso 21. Acompanhe comigo a leitura. Quem matar alguém será morto. Verso 21. Quem matar um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. Porque o homem é o único que é a imagem e semelhança de Deus. Se um homem matar um homem, ele deve ser privado da vida. Ele privou alguém da vida, ele deve ser privado da vida. Gênesis 9 estabelece isso. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. É um dos 10 mandamentos. Deus diz: não matarás. Então Deus estabelece penalidade de morte para quem matasse outro homem, constituído à sua imagem. Mas que isso não se aplica ao nosso tempo, né? A partir da monarquia é o rei que tem o direito de executar, e nós vemos isso no Novo Testamento, o que vigora para nós até hoje, Romanos 13, a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então sim, a pena de morte ela é válida, há uma validade para ela, porque Deus mesmo a estabeleceu na sua palavra, e ela está atestada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós precisamos compreender isso. A vida humana deve ser resguardada, deve ser preservada, e aquele que tira a vida de alguém deve ser privado da sua vida também. É assim a proporcionalidade do Senhor. Recentemente, o líder do romanismo, ele disse o seguinte: alguém diz ser contra o aborto, mas é a favor da pena de morte, não é realmente pró-vida. Qual que é o erro dele? Não entender a proporcionalidade do pecado. O aborto, uma criança inocente, está sendo morta, está sendo assassinada. A pena de morte para assassinos atestados, confessos, é uma maneira de nós lidarmos com este pecado no mundo. Então, não é contrário você ser contra o aborto e você ser a favor da pena de morte, porque Deus mesmo a estabeleceu. Se ela funcionaria no nosso país, eu acho que não, mas ela é válida de acordo com a lei do Senhor, de acordo com a palavra do nosso Deus. Nós precisamos compreender que a morte do homicida não é uma questão de Deus enviar a pessoa para o inferno. Às vezes Deus privava alguém, no contexto da Escritura, da vida, com uma maneira de discipliná-lo, com uma maneira de castigá-lo. Algumas mortes que nós temos na Escritura, não é possível nós dizermos: fulano foi para o inferno porque Deus tirou a vida dele. Talvez Deus apenas o puniu, e é assim que Deus trabalha em contextos de tirar a vida. Mesmo que haja perdão, mesmo que haja ressocialização, se isso for possível, mesmo que haja arrependimento, se tirou a vida, perdeu o direito a ela, deve ser morto. Essa é a lei do Senhor. Mas não é só matar, como nós lemos na liturgia. Jesus eleva o 6º mandamento a um patamar relativo ao coração. Ao coração. O texto nos diz que se você se irar de maneira pecaminosa contra o seu irmão, você está quebrando o 6º mandamento. Você também está trazendo algo no sentido de um assassinato do coração, por assim dizer. Você já ouviu alguém falando assim com você, às vezes no corredor da igreja, né? Fulano morreu para mim. Hã? Não é? O que a pessoa quer dizer com isso? Dependendo do contexto. Eu estou tão irado com a pessoa, eu tenho tanta raiva dela que essa pessoa eu não quero mais contato com ela. Aí vai, crente, alimentando isso no seu coração. Vai alimentando, vai endurecendo o seu coração. Aí às vezes acontece, dentro da igreja a gente tem que lidar. Ó, o fulano não conversa mais comigo no contexto da igreja. O fulano virou a cara para mim no contexto da igreja. Meus irmãos, isso é pecaminoso. E deve haver arrependimento e mudança de vida nesse sentido. O mandamento diz: amará o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. O Senhor diz: o que adianta você amar só quem te ama, só quem está ao seu lado? Você precisa amar seus inimigos também. Nós precisamos vigorar a lei do amor na nossa caminhada.
Leia o Catecismo Maior de Westminster, que nos ajuda na pergunta 136 a olhar para essas questões. Por exemplo, lá é dito, quais os pecados proibidos no sexto mandamento? Tirar a nossa vida ou de outrem, negligenciar ou retirar meios lícitos para preservar a vida, e aqui entra o direito dos nascituros, a ira, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, tudo aquilo, meus irmãos, palavras provocadoras, coisas que vêm do nosso coração, também fazem parte do matar o outro, conforme o Senhor mesmo estabeleceu. Tendo em vista que no nosso país não há pena de morte, nem deve ter, tendo em vista que talvez você nunca matará alguém literalmente, nós precisamos nos lembrar que quando nós matamos alguém no nosso coração, nós estamos violando o mandamento. Nós precisamos entender isso, que nós pecamos quando nós não lutamos pelos direitos dos não nascidos. Nós pecamos quando nós destilamos ódio contra o nosso próximo. Nós pecamos quando nós iramos de maneira pecaminosa contra o nosso irmão em Cristo, contra uma pessoa criada à imagem e semelhança do Senhor. Quando nós nos enquadramos nessas instâncias, nós precisamos nos quedar aos pés do Senhor e arrepender dos nossos pecados e clamar a Ele que tenha misericórdia de nós. Há graça e perdão em Cristo Jesus para todos os homicidas. Que todos nós busquemos meios de preservar a vida, que todos nós tenhamos a ela em alta conta, especialmente daqueles que caminham conosco, porque Deus estabeleceu isso na sua palavra. Por fim, nós chegamos à história do blasfemador. E como que Deus trata ele? Morte. Morte para blasfemadores. Apareceu entre os filhos de Israel, verso 10, o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Aqui não é importante a questão dele ser um mestiço, porque nós acabamos de ler no verso 22 que não importa se é um estrangeiro ou se é um natural. A questão toda é o que ele fez. A gravidade do problema é a blasfêmia, é a maldição do nome de Deus. Primeiro porque o mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Segundo, o nome do Senhor expressa a presença, a vida, a união entre ele e o seu povo. Porque a bênção de Arão diz, porei o meu nome sobre os filhos de Israel. Terceiro, o nome de Deus expressava ou expressa a sua presença e autoridade no meio do povo. Era a maneira em que Deus deu a Israel a si mesmo, para que Israel conseguisse se achegar a Ele através de sacrifícios e prestar um culto que lhe fosse agradável. Então, meus irmãos, aquele blasfemador não é simplesmente ele ter chutado lá o dedão na quina e falado, ai meu Deus. A blasfêmia dele é ele olhar e ele desprezar, ele desrespeitar, ele desonrar a presença e a autoridade de Deus no meio do povo. Esse é o pecado dele. E aí no verso 12, eles levam ele para a prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca de quem? Do Senhor. Israel não vai tomar a vingança pessoal. Israel não vai trazer uma pena arbitrária. Israel deveria esperar pelo Senhor. Verso 13 a 16 é a sentença do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele. Por que que ele deveria ser morto? Porque ele trouxe esse fogo estranho para Israel, para o arraial, blasfemando contra Deus. Deus é santo, o pecado tem que ser expulso da sua presença. Ele tem que sair do arraial, mas ele vai sair através da morte. É a maneira de Deus ensinar ao seu povo santidade. É a maneira de Deus ensinar ao seu povo reverência naquele momento. Porque quem ouviu a blasfêmia tinha que pôr a mão, tinha que direcionar a mão para a cabeça dele. Porque era uma maneira de purificá-los do pecado cometido no arraial. Apesar deles não terem blasfemado, o pecado do blasfemador afetava toda a comunidade, afetava toda a igreja. Vocês já viram isso em outros textos de Levítico. O pecado de um afeta os demais, e a expiação precisava ser feita com a morte do blasfemador e com os irmãos simbolicamente ali recebendo a purificação ao impor as mãos sobre a cabeça deles. Verso 14 ainda, e toda a congregação o apedrejará
por que toda a congregação precisava apedrejar aquele homem? Porque a congregação tinha a responsabilidade de eliminar graves pecados do seu meio, porque Deus queria usar a comunidade toda da aliança para ser instrumento de execução da pena naquele contexto. É por isso que todo mundo deveria apedrejá-lo. E aí dirás aos filhos de Israel, verso 15, qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Aquela questão, esse apedrejamento ele é muito específico em Israel, nação teocrática, não se aplica a nós como igreja, nós não somos instrumento de execução de pena de Deus hoje, ele mesmo julgará os blasfemadores. O que nós temos equivalente hoje na vida da igreja é a disciplina. A disciplina, e se o faltoso não se corrige, a exclusão da membresia da igreja. É uma maneira da comunidade participar do julgamento de Deus sobre algum pecador impenitente. É dessa forma que nós participamos, eliminando o mal do nosso arraial, dos nossos dias. Mas o fato é que Deus julgará blasfemadores no juízo final, ninguém passará impune. E é interessante nós pensarmos que há alguns relatos de blasfêmia na Escritura. Nabote, Jesus, Estevão, todos eles eram falsos testemunhos. E todos eles foram mortos por falso testemunho. Isso é uma lição importante. É Deus quem julga retamente blasfemadores, não nós. Nós estamos aqui apenas acompanhando o que Deus está fazendo. Eu quero concluir lembrando aos irmãos que nós estamos na presença desse santo juiz que julga com equidade. Então, qual que é a nossa resposta diante dessa realidade? A primeira é que você está vendo a maldade no mundo, você está vendo a injustiça, você está vendo um monte de coisa. Você precisa lembrar que ele julgará todas as coisas. E ele é santo juiz, e ele julgará com equidade, com proporcionalidade. Ele retribuirá cada pecado cometido. Nós precisamos descansar e confiar no soberano juiz. Segundo, você precisa olhar para a história desse blasfemador e pensar que de outras maneiras você pode blasfemar o nome de Deus hoje. Quando você deixa de amar ao Deus e ao próximo como você mesmo, quando você assassina alguém no seu coração, se irando contra ele sem motivo, quando você despreza o nome do Senhor que está sobre você, quando você despreza a comunhão com o Senhor, você precisa de arrependimento e fé. E aí você precisa buscar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, ainda que seja um inimigo. Você precisa deixar a ira pecaminosa do seu coração, você precisa tratar essa ira com a palavra do Senhor, entregando tudo das mãos do vingador. E você precisa participar da comunhão com o Senhor através dos meios de graça, não desprezando a comunhão com o Senhor. Palavra, oração e comunhão é o que nós vamos fazer agora, participando da mesa do Senhor.